Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar de escritores espanhóis. Vou dar algumas dicas de livros e escritores, alguns contemporâneos, outros que já faleceram, mas que ainda continuam sendo muito lidos e muito importantes também. E vou começar por duas mulheres, vou começar pela temática que eu mais gosto, que é a parte mais histórica. Começar por um romance que infelizmente não tem edição no Brasil, que se chama A Gangrena, de uma grandíssima escritora catalana, Mercedes Salissades. A Mercedes Salissades nesse livro aqui é muito ousada, ela vai desde a década de 20, quando o Primo de Rivera governava, na ditadura do Primo de Rivera, até o final praticamente da ditadura do Franco. Vai passar pela Guerra Civil Espanhola, vai passar pela Guerra do Marrocos, que vai passar pelas eleições de 35, a abdicação do rei em 35, uma colisão de esquerda vai vencer a eleição, o que vai gerar uma tensão até 36, quando explode a Guerra Civil Espanhola. E ela vai contando a vida do Carlos através das mulheres da vida dele, começando pela mãe dele, até todos os romances, até as esposas e tudo mais. É um livro fantástico que é muito ousado, abarca um período muito grande da história da Espanha, quase 70 anos, e a Mercedes Salles conta isso de uma maneira grandiosa e fantástica. É um livro grande também. Ela foi Prêmio Planeta, que é um dos prêmios mais importantes da literatura da Espanha, de 75. 75 é o ano da morte do Franco, então é um livro também que teve que a editora lutar um pouco para conseguir burlar a censura e ser publicado, apesar de já estar ali quase no finalmente da vida do grande ditador, do generalíssimo, grande no sentido de peso, né, de ditador, não de grande de ser algo bom, pelo contrário, maléfico e terrorífico. Mas a Mercedes Salles conta muito bem aqui esse período da história da Espanha como plano de fundo da vida do Carlos, que é um garoto que vai crescendo justamente nesses conflitos, vai também se aproveitando muito numa ascensão social muito grande, até virar um dos caras mais ricos de Barcelona e conviver com a sociedade catalana naquele instante de guerra civil, e tudo que Barcelona passou durante a guerra, com as disputas dos grupos políticos, até a derrota final, infelizmente, para os fascistas comandados pelo Franco. E esse livro é um livro que eu sempre indico muito, infelizmente sem edição no Brasil, mas que vale muito a pena estar de olho em qualquer livro da Mercedes Salles, que é uma grande escritora. E aí outra escritora mulher também que tem livro no Brasil, a Praça do Diamante ela tem, mas eu não vou indicar a Praça do Diamante, da Mercè Rodoreda, que também é catalana, uma escritora maravilhosa também, que tem esse livro incrível que se chama A Morte e a Primavera. Esse livro aqui, o Gabriel Garcia Marques disse que é o melhor livro sobre a Guerra Civil, sobre as ditaduras que ocorreu na Espanha, que existe. Esse livro tem uma pegada muito surrealista, então ele não tem uma estrutura muito bem definida, a gente não sabe onde ocorre a história do livro, mas na verdade, tipo assim, não, a gente não sabe devido ao livro, mas a gente sabe devido ao contexto onde é. Esse livro se passa na ditadura do Franco, se passa na Espanha, e todos os anos tem que uma pessoa ser sacrificada numa data específica. Ela é jogada ao rio, e no rio ela passa por baixo de um túnel, e a maioria das pessoas saem mortas desse túnel. Todos os anos uma pessoa é escolhida para passar por esse sacrifício. E acontece de uma ou outra pessoa não morrerem, mas ela sair extremamente ferida. E aqui há por isso que o nome do livro se chama Morte à Primavera, porque esse acontecimento geralmente acontece em abril, quando é primavera na Europa e a primavera obviamente na Espanha. É um livro que é um livro um pouco denso, um pouco difícil, mas ele é um livro sensacional, porque a construção da obra da Mercè Rodoreda vai sempre no sentido de elevar o questionamento humano do que é o correto, do que é o errado, e aqui há uma crítica feroz também aos regimes ditatoriais, principalmente os vividos pelos espanhóis durante o governo do Franco de 1939, quando eles vencem a guerra, até a morte dele em 1975. Então fica a indicação da escritora Mercè Rodoreda, que tem um livro maravilhoso também que se chama Praça do Diamante, com edição no Brasil, e se tiver a oportunidade de ler A Morte e a Primavera, é um livro que muda muito você como leitor, assim, um amadurecimento como leitor incrível, porque é um livro não linear, é um livro muito surrealista, que tem muitos aspectos, evidentemente, do realismo mágico, mas com uma estrutura mais complexa, uma estrutura que desafia mais você como leitor, e eu super recomendo a indicação. E aí a gente vai chegar num cara mais contemporâneo, que eu acho maravilhoso, catalão também, já são 3 catalães aqui, Eduardo Mendonça,
Prêmio Cervantes de 2016, esse aqui é o Rinha de Gatos, tem edição no Brasil. O Eduardo Mendonça, ele é muito satírico e os livros dele são muito engraçados, então assim, você se diverte muito, obviamente, além de aproveitar muito a leitura de uma escrita muito maravilhosa que ele tem, você também dá muita risada durante o livro, né? E esse livro é um desses livros. Rinha de Gatos é um livro que se passa em 36 em Madrid. Há uma tentativa dos militares de vender um quadro dos militares não, né? De uma classe alta que tem um quadro do Velázquez, que quer vender esse quadro para apoiar a causa dos militares que vai explodir já já a Guerra Civil Espanhola, né? A tentativa do golpe de Estado que os militares tentaram dar em junho de 1936. E a classe rica quer financiar esses caras, porque eles estão insatisfeitos com o governo de coalizão das esquerdas que venceram as eleições de 35 na Espanha. Né? A Espanha que nesse momento era uma república, o rei havia abdicado. E depois a ditadura do Primo de Rivera, também nos anos 20, também que teve a guerra do Marrocos e teve toda uma série de problemáticas com os militares que estão insatisfeitos até então e vão ficar muito mais insatisfeitos depois que a Espanha se torna uma república e se torna uma república com governo de esquerdas. E aí ele vai contar mais ou menos esses bastidores. Ele foi Prêmio Planeta de 2010, esse livro, que é esse prêmio muito importante da literatura na Espanha, que a Mercedes Salles ganhou em 75, e o Eduardo Mendonça ganhou em 2010. Ele tem outro livro também maravilhoso, que conta muito também a ascensão e a mudança da arquitetura de Barcelona, que se chama A Cidade dos Prodígios. É um livro muito thriller, assim, parece um filme, seria uma série ótima. Assim como o Rinha de Gatos. Rinha de Gatos seria um filmaço incrível também. E Rinha de Gatos vai contar esses bastidores dessa tentativa de venda de um quadro para financiar o golpe de Estado que está por vir. E aí diversos personagens vão se intrometer, inclusive um inglês, que é um historiador da arte, que vem a Madrid a pedido desses ricos do bairro de Salamanca, em Madrid, para analisar o quadro de Velázquez. E aí vai envolver a Inglaterra, vai envolver jogo geopolítica, porque, obviamente, Itália e Alemanha vão financiar o lado fascista, e a Inglaterra depois já também prevendo que poderá haver uma Segunda Guerra Mundial, já também vai começar a trabalhar a neutralidade da Espanha futura, caso os fascistas vençam, o que vai acontecer realmente. E o Eduardo Mendonça vai fazendo essa alegoria maravilhosa com esse livro fantástico que se chama Rinha de Gatos, super me recomendo. O Eduardo Mendonça tem livros maravilhosos, inclusive eles, A Cidade dos Prodígios. E aí eu vou chegar num cara que eu sou muito fã da obra, Manuel Rivas, ele é galego. Esse livro aqui, O Lápis do Carpinteiro, eu acredito que não tem edição no Brasil, não verifiquei, mas é um livro fininho também em espanhol, que em umas livrarias especializadas eu acredito que dê para encontrar, ou até mesmo nesses sites de grandes vendedores de livros aí dá também para encontrar. É um livro também que se passa durante a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola é a temática que tem mais livros escritos sobre. São quase 250 mil livros escritos sobre a Guerra Civil Espanhola. Você demoraria, na verdade não, na verdade são 22 mil livros escritos sobre a Guerra Civil Espanhola e você demoraria, lendo todos os dias, sem parar, durante toda a sua vida, 250 anos para terminar todos eles. É uma temática muito importante também, porque a Guerra Civil Espanhola antecede os conflitos da Segunda Guerra Mundial. Então tem todo um geointeresse, um geopolítico, uma geopolítica de interesse dos estados que vão daqui a pouco lutar a Segunda Guerra Mundial nessa guerra da Espanha. E a Espanha é um país importante, né, pela saída do canal de Gibraltar, pela localização geográfica e também pela importância também populacional e naquele momento de apoio ou à Alemanha e Itália ou na neutralidade que foi aconteceu que a Inglaterra conseguiu a neutralidade mantendo o Franco no poder. Mas são ossos ofícios, né? E aí o Lápis do Carpinteiro do Manuel Rivas vai contar um pouco da Guerra Civil Espanhola longe do eixo que a gente está acostumado. A gente sempre está acostumado a ler coisas sobre a Guerra Civil Espanhola em Madrid, em Barcelona, em Valência, no sul da Espanha, em Sevilha, por onde começou o golpe de Estado dos militares, onde aconteceram os primeiros conflitos. E aqui ele traz uma visão um pouco de um cara prisioneiro que está numa cela e conta um pouco também da história do carrasco dele. Esse cara que usava um lápis, ele vai ser assassinado e essas reflexões vai ser morto pelo poder estatal e nos paredões, né, nos passilhos, que eles chamavam para caminhar, o cara andava e eles matavam o cara com um tiro nas costas. Então ele vai ficar refletindo muito a vida dele através dessa morte, que vai pesar muito na cabeça dele. E tem um outro prisioneiro que é muito importante para a história, que não vai ser morto, mas isso é sinopse, tá? Não é spoiler.
e que ele vai vive uma grande história de amor. É um livro belíssimo, assim, o final é muito bonito. Então, O Lápis do Carpinteiro e o nome do, principalmente, mais do que o livro, do Manuel Rivas. Manuel Rivas é um grande escritor que também tem outros livros interessantíssimos também. E aí a gente vai chegar num livro também que é muito bom, que tem até uma série sobre, esse livro é mais jovem, mais novo, de um escritor mais contemporâneo. Esse livro foi prêmio da crítica também. O Lhosa disse que é um livro que foi muito inteligentemente concebido. É um livro que chama Pátria, do Fernando Aramburu, um Vasco de São Sebastião. É um livro incrível, vai contar muito da época que a ETA ainda existia e chantageava os empresários do País Basco para financiar a causa de independência através de atos terroristas na Espanha. Então, a sociedade basca também sofria muito com os atos do ETA ou da ETA. E o Araburu vai contar isso nesse livraço que se chama Pátria. Acontece um assassinato de um empresário importante numa das cidades do País Basco, que é um estado, seria a comunidade autônoma, né? Seriam nossos estados aqui no Brasil, muito desenvolvida, né? E ele vai contar também como a sociedade vivenciou tudo isso, vivenciou esses momentos. E aqui tem muita questão de são duas famílias amigas e o suspeito do crime é o filho de uma família vizinha, a família do assassinado. E aqui também tem toda uma questão ética, tem toda uma questão familiar, tem toda uma questão social que envolveu diversas famílias do País Basco naquele momento. Um momento muito sensível para tocar, um tema muito sensível para tocar, e um livro de muita comoção, um livro belíssimo, tem uma série também. E aí eu vou chegar num dos caras gigantes atuais, contemporâneos também, que provavelmente esse é um pouco mais conhecido no Brasil, que é o Javier Marias. E esse livro é maravilhoso, Berta Isla. Berta Isla é tipo uma Penélope moderna, o marido dela, o Thompson, ele vai para, na verdade é o Thomas Nevison, ele vai para uma missão, ele é inglês, espanhol, ele vai para uma missão na Argentina durante a Guerra das Malvinas e ele desaparece. E ela aqui vai mostrando a vida dela, como ela vai vivendo isso, sabe? A incerteza do marido voltar, não voltar. Só que ela é uma Penélope moderna, ela não fica somente esperando, costurando o vestido até Ulisses voltar da guerra, né? No caso da Berta Isla, ela vai vivendo a vida dela, vai reconstruindo a vida dela, vai tendo outros romances também. E é um livro muito bonito também, um livro grande, uma história maravilhosa, uma novela incrível. Esse livro é uma primeira edição e eu fui no lançamento desse livro em Madrid, no Círculo de Belas Artes, quando o Javier Marias lançou, e tem um autógrafo dele, a Bruno, e espero que não deu fraude. Imagina, o livro é incrível e jamais me enganaria. Um livro do Javier Cercas do Javier Marias. E agora o Javier Cercas, que é um escritor também mais conhecido, também um pouco mais conhecido no Brasil do que os outros, obviamente tirando o Javier Marias, e dois livros que são continuação um do outro. Esse aqui, principalmente, Soldados de Salamina, tem um filme também maravilhoso. Esse livro também é autografado pelo autor. É uma primeira edição que eu fui na feira de livro do Parque do Retiro em Madrid e tive a oportunidade eu já tinha, de pedir o autógrafo dele e aproveitei para comprar o lançamento dele, que é a continuação, que é o Monarca das Sombras. Ambos se passam durante a Guerra Civil Espanhola, né? E o Javier Cercas, durante a sua infância, jornalista, e a sua gana de ser escritor, ele vai buscando, durante a família dele, sempre contava a história de pessoas que lutaram no lado errado da guerra, pessoas que eram republicanas e tiveram que lutar do lado fascista porque os fascistas tomaram a cidade como uma maneira de sobreviver, pessoas que eram monarquistas, conservadoras, que tiveram que lutar ao lado da república para não morrer também porque a cidade foi tomada e eles não tiveram tempo de escapar. Então a Guerra Civil Espanhola tem muitas histórias dessas, assim, muitos soldados não eram genuinamente acreditavam num dos lados, eles estavam ali também para sobreviver. E um tio do Javier Cercas, aconteceu isso com ele, e ele morre na Guerra Civil Espanhola. Então o Javier Cercas sempre sentiu a necessidade de buscar personagens, no caso de O Monarca da Sombra, essa parte aqui, de buscar a história verdadeira do tio dele, mostrar que na verdade o tio dele morreu por acidente no lado errado da guerra, ou seja, lutando no lado dos fascistas na Batalha do Ebro, que é uma das batalhas mais sanguinárias e sangrentas da Guerra Civil Espanhola. E aqui em Soldados de Salamina, ele busca a história de um cara que foi salvo do Rafael Massa, que ele foi Rafael Sánchez Massas, que depois virou ministro do Franco, era da galera dos fascistas, e ele estava capturado em Barcelona e ele seria assassinado. Só que o cara que deveria assassiná-lo deixou ele escapar, e deixou ele escapar propositalmente, e não entregou quando o viu no meio da floresta, no meio de uma chuva torrencial, e salvou a vida dele.
Então, o Javier Cercas, nesse primeiro volume de Soldados de Salamina, é uma espécie de continuação, né? Soldados de Salamina e O Monarca das Sombras. Ele vai buscar o cara, ele vai tentar achar o cara que salvou esse ministro poderosíssimo no futuro do Franco, o Rafael Sanches Massas. Ele vai fazer uma pesquisa muito grande, inclusive com a ajuda do Roberto Bolanho, que morava, se eu não me engano, em Girona nesse momento, que é uma cidade perto de Barcelona, e que eles começam a buscar esse personagem, né? E esse livro é lindíssimo. Esse livro eu terminei esse livro no avião, voltando para Madrid em um voo de Dublin, e eu chorei no final e me emocionei muito. É um livro belíssimo que merece também muito ser lido. Tem um filme, Soldados de Salamina, e depois O Monarca das Sombras. Esses são os escritores que eu queria falar para vocês, os escritores espanhóis, escritores que eu admiro, que eu gosto bastante, acompanhei muita obra, tenho diversos livros de outros escritores, poderia indicar vários outros, mas eu acho que esses abarcam bastante também uma diversidade de leitura, de estilos, de gênero também, e indicar para vocês. E tem mais um que é o André Strapiello, mas o André Strapiello que tem a continuação de Don Quixote, que ao morrer Don Quixote e o final de Sancho Panza e outras sortes, eu já falei num vídeo específico, por isso que eu não citei ele, que é um dos maiores escritores espanhóis contemporâneos, é o cara que atualizou a obra de Don Quixote para o castelhano moderno e é um grande cervantista, conhece muito bem a obra do Cervantes e um grande escritor também. Ele não foi citado nesse vídeo específico, está sendo agora, porque tem um vídeo sobre ele, que eu vou deixar também de recomendação para vocês, né, o link na descrição desse vídeo. Então foram esses os escritores espanhóis, só rememorando aqui o Javier Cercas, o Javier Marias com Berta Isla, o Javier Cercas com os Soldados de Salamina e o Monarca das Sombras, o Fernando Aramburu com Pátria, que é um livraço, tem série também, o Manuel Rivas com Lápis do Carpinteiro, o Eduardo Mendonça, Cervantes de 2016 com Rinha de Gatos, a Mercê Rodoreda, que também é a autora de A Praça do Diamante, com A Morte e a Primavera, livraço, e um dos meus favoritos da vida é A Gangrena, de Mercedes Salissades. É isso, pessoal. Um abraço para vocês.